Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à live 03 de 2020 do canal Marcos Reis Investidor. Então eu, professor Marcos Reis, parceiro educacional do Banco Modal Mais, estou, pessoal, fazendo a parte 2, da live Conheça as estratégias dos grandes investidores que realmente ganham muito dinheiro na Bolsa de Valores. Então, pessoal, quando a gente fala de grandes investidores, eu estou falando especificamente dos grandes fundos de investimento, e também dos bancos, que também operam além do capital próprio, como operam seus próprios fundos, Vocês podem ver aí, olha, Bradesco, Itaú, Santander e os outros bancos de investimentos, como BTG Pactual, principalmente, vários dessas instituições tem uma enormidade de fundos de investimento, tá bom? Então, pessoal, o que acontece normalmente com pessoa física? Pessoa física muitas vezes não tem aquele preparo, aquele tino de poder entrar num time correto e sair num time correto. Todos os grandes investidores, os grandes fundos e as pessoas físicas que têm muitos anos de experiência, décadas de experiência, sabem fazer isso. Muitas vezes o investidor pessoa física convencional da Bolsa de Valores, ele entra quando o ativo já subiu 12, 15, até 18%, e muitas vezes ele sobe mais uns 5% ainda, até cair lá seus 8, 10, 12, 15% de toda aquela alta. Então a pessoa entra ainda ganhando 3, 5%, mas sai perdendo mais de 10%, porque não tem o timing correto de saída. É muito importante falar também, todos os grandes investidores, aí eu estou falando mais especificamente os fundos, eles têm profissionais que trabalham, por exemplo, olha o setor de energia, notícia, análise fundamentalista e ativos. Outro, setor de banco. Outro, setor de varejo e educação. Outro, setor de mineração e construção. Então, pessoal, são profissionais que vivem disso, e que entregam normalmente resultados bem interessantes para os investidores. Normalmente, um fundo conservador, ele pode ter até 10%, no máximo 20% da carteira dele em ações, Um fundo moderado, normalmente ele vai ter de 30% a 40% em ações, renda variável, risco. E um fundo arrojado, ele pode ter normalmente 70% até mesmo 80%, de renda variável. Todos eles têm um percentual de renda fixa, debêntures governamentais e institucionais e títulos públicos, O que acontece, pessoal? Normalmente um fundo de investimento, agora eu vou falar aqui especificamente um fundo moderado, que ele consegue uma taxa de 1% ao mês em ativos de renda fixa. Se ele tem 50% de risco e 50% de renda fixa sem risco, nós estamos falando que esse fundo, nós estamos falando de 12%. 50 é risco, 50 não é, então você tem que dividir 12 por 2, então 6% ele já tem garantido de rentabilidade. Então ele vai diminuir o risco na renda variável, porque dificilmente ele vai buscar mais de 20% durante um ano inteiro, que não dá 2% de rentabilidade ao mês, Porque se fosse 2, você multiplica aí, vezes 12 meses ao ano, daria 24. Então ele vai buscar entre 15, 18 ou quem sabe 20%, sendo que ele já tem os 6%. Então, ou seja, se tudo der errado e o fundo tiver um prejuízo no ano de 10% ocasionado pela renda variável, então na verdade ele vai ter 5%
né? Porque você vai dividir o 10 por 2, o 10% de perda por 2, porque ele tem 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Então o que acontece com isso? Da renda variável, ele teve um prejuízo de 10%, mas como responde por 50%, então ele teve um prejuízo então de 5%. Os 12% que ele tem na renda fixa, que corresponde então a 6%, que é metade, né? Ou 50%, então 12 por 2, 6. Então mesmo assim, se tudo der errado para esse fundo, e ele perdeu 10% no ano inteiro, 6 menos 5 ele ainda fica com 1% positivo. Então, pessoal, é esse tipo de estratégia, é esse tipo de situação que a pessoa física não tem. Inclusive é muito comum a pessoa física com mais capital ter, por exemplo, 80, 100, 200, 300 mil ou mais na poupança e não ter, por exemplo, debêntures, fundos conservadores e moderados, fundos imobiliários e ir direto para a bolsa. Ou seja, eu tenho 300 mil lá na poupança e vou investir 50 mil em ações. Então o que acontece? A pessoa não passou por conhecimento nenhum de uma determinada segurança em debêntures, em CDBs de bancos de investimento que normalmente pagam aí, olha, existem CDB que tem rentabilidade até de 10% ao ano, que hoje é praticamente 3 vezes mais que a poupança paga. Então muitas vezes a pessoa não vem com esse preparo. Isso é bagagem, isso demora anos que você vai construindo essa formação do seu patrimônio com uma diversidade de produtos. Então, agora, um fundo mais arrojado, que vamos falar que ele é 70%, 80% de ações, é comum, por exemplo, no ano de 2018, vários desses fundos performaram acima de 30%. Já no ano de 2019, a grande maioria, eu falo pela plataforma do Modal Mais, o top 10 dos fundos arrojados, todos eles renderam mais de 65% em todo o ano de 2019. Agora, pessoal, vamos lá. O que é importante fazer? Uma separação referente à taxa de administração que você paga no fundo. Se você é um investidor que sabe comprar e sabe a hora certa de sair, você também não precisa investir seu dinheiro num fundo de investimento. Por quê? Vamos supor que você tem 10 mil reais para investir em fundo de investimento ou em ações. Você vai pagar 2% no fundo arrojado ou 3%, 2,5% também, mas vamos falar 2%. Então 2% de 10 mil são 200 reais. Se você compra e vende ação igual no Modal Mais, que é 2,50 para comprar, 2,50 para vender, você gastou então, vamos falar aqui, 5 reais. Tudo bem, tem a corretagem, aí tem as taxas lá, vamos falar que no montante foi 10 reais. Só que você fez isso, tá? No máximo 5 vezes no ano. Então, ou seja, você é um investidor de mais longo prazo, você só realiza ali depois de 2 ou 3 meses. Então, se você gastou o montante ali de 50 reais, tá bom? E você fez isso aí 5 vezes no ano, então você gastou 250 reais, que é mais do que o fundo, que você vai pagar ali ao ano uma taxa de 2% de 200 reais. Agora vamos supor que você tem muito dinheiro, que você tem 100 mil reais para aplicar em fundo de investimento. 2% disso são 2 mil reais, não são mais os 200 reais dos 10 mil. Então, você tem 100 mil para investir, 2%, 2 mil reais. Você tem 200 mil, 4 mil reais, 300 mil, 6 mil reais e por aí afora. Agora, você comprando e vendendo ações na mesma maneira que eu falei, dificilmente você vai gastar mais de 300 reais no ano, comprando e vendendo, pagando todas as taxas, fazendo 5, 6 compras no ano, né? Mesmo que você faça 10, você não vai passar de 500 reais de custo
com comprar com vender e todos os emolumentos. Não vai gastar mais, seria então R$500, eu estou querendo dizer que seria mais ou menos 250 para comprar, 250 para vender, se você fizer isso aí 10 vezes, né, durante um ano inteiro. Então, se você tem muito capital, aí eu estou falando de 100 mil, é importante você aprender análise técnica e fundamentalista para dividir esse capital como exemplo. 50 mil eu compro e vendo por minha conta porque eu sei operar. E os outros 50 mil eu deixo no fundo porque lá o pessoal sabe operar, provavelmente vai fazer isso melhor do que eu, mas como eu também sei, eu não preciso, né, pagar por ano 2 mil, ou se eu tiver 200 mil, pagar 4 mil, se eu tiver meio milhão, pagar 10 mil reais de taxa de administração, porque se eu sei operar, não faz sentido eu ter tanto dinheiro investido em fundo. Por mais que ele seja um fundo que pode performar para mim mais de 40% ao ano, vocês vão ver que tem ações aí que fizeram 30% ao ano em um único mês. Então, eu espero que vocês tenham entendido, principalmente no fundo conservador, que vai ter 20, 10% ali da carteira em ações. Então, ele pode performar ali entre 7 a 12% ao ano. Um fundo moderado normalmente vai performar entre 10 a 20% ao ano. E um fundo arrojado, olhando pelo histórico de 2018 e 2019, 2018 vários deles performaram entre 25% a 50%, e 2019, pelo menos na plataforma do Modal Mais, todos os top 10 mais de 65%, e como eu expliquei, um fundo moderado ele vai ter 50% em renda fixa, tesouro, títulos públicos, 50% em ações. Por quê? Porque ele vai proteger o capital do seu respectivo investidor. Então, o que acontece? Agora vamos, né, mostrar para vocês como que esses grandes investidores colocam o lucro no bolso para não passar aperto e ver o seu dinheiro minguar, que é muitas vezes o que acontece com o investidor pessoa física que tem menos de 2, 3 anos de mercado, que muitas vezes ou não tem o tempo devido para acompanhar o mercado, ou realmente, como a maioria, né, não tem o conhecimento necessário de ver quando ele está ganhando 7, 8, 12, 15, 18, 20% ou mais, que chegou o time dele colocar o dinheiro no bolso. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu já colocar aqui Profit Chart na tela, fazendo aqui a transição. Deixa eu mostrar para vocês. O ativo que eu escolhi para a gente olhar primeiro é a ALR3, tá? Nós tivemos aqui, olha, só no mês de janeiro até essa data aqui, que aqui não está um mês fechado, tá? 24 de janeiro, nós tivemos uma alta pegando aqui do fundo do primeiro dia útil de janeiro, dia 2, tá? Pegando aqui do fundo até essa máxima, aqui olha, 27,5% em apenas 16 dias. Então, pessoal, é isso que eu estou querendo dizer, olha. Normalmente, uma pessoa física, tá? Ele vai entrar, olha, depois que subiu tudo aqui nesse dia, tá? Ou seja, ele não entra aqui. Ele pode entrar na metade desse dia aqui, porque ele viu, poxa, aquele ativo ali subiu pra caramba no dia, subiu quase 5%. Aí no outro dia ele acredita que a alta vai continuar, que aí subiu mais do que o dia anterior, então ele pegou aqui já quando o ativo estava subindo 3%. Então vou colocar aqui mais ou menos na metade. Então a pessoa física, o normal é ele pegar no meio do segundo candle, né? Mas olha aqui que bela lucratividade que ele já teria aqui, ó. Algo em torno de 13. Pessoa física retardatário, né? Pessoa física retardatário vai entrar somente no terceiro dia de alta, então depois que subiu 4,90 e aqui 5,25, ou seja, depois que subiu quase 10%, aí
nesse terceiro dia, que também subiu mais 4, ele vai pegar mais ou menos na metade aqui. Então, ou seja, pessoa física antenada vai esperar, ou seja, vai ficar sabendo, né? Só lá para o meio ou para o final do pregão, que teve um ativo subindo aí mais de 4%. Aí ele não consegue normalmente entrar no início do pregão, porque pode ter um gap, né? Aqui na verdade tem tanto aqui quanto aqui, olha, tem um gapzinho, tá? Então eu posso até trazer aqui, olha, nos 60 minutos. 60 minutos, aí eu tenho que trazer ele um pouquinho mais para trás, né, para pegar aqui janeiro. Isso, ó. Tem um pequeno gap aqui de diferença, mas deixa eu voltar aqui para o diário. Então, o que acontece aqui com o investidor pessoa física, né? Até o último dia de alta aqui que eu vou deixar aqui. Aí, beleza. Então, o investidor pessoa física, o que vai acontecer? O que é antenado vai entrar na metade desse dia aqui. E o que é o retardatário vai entrar normalmente no meio desse dia aqui. Tá bom? Então, os grandes fundos, tendo a notícia, né? Normalmente aqui dia 2, primeiro dia 8 de janeiro, muitos ativos subiram bastante. Então os fundos já vão ter que escolher, né? Quais que são os ativos que eles vão deixar ali na carteira para que possam atender, tá, a sua demanda, os seus investidores. Aí esse ativo, para qualquer fundo de investimento, ele já vai chamar atenção durante esse primeiro dia de alta. Aí podem ser que já tenha uma montagem de posição no primeiro dia de alta. Pessoa física, como eu falei, apenas na metade do segundo dia. Os retardatários vão comprar aqui no terceiro dia. Porém, como o ativo continuou subindo, ele proporcionou ainda mais uma alta de 4%. Mas aí a pessoa física, como eu falei, né, mesmo estando vencendo mais de 10%, ele não sabe a hora de sair. Coisa que acontece com o fundo, que é o quê? Quando ele percebe uma queda dessa de mais de 3,5%, no outro dia, se ele já abre com queda, o fundo encerra a posição. Que normalmente, vamos falar que ele entrou na metade do primeiro dia, o fundo já ia colocar no bolso 13%. Pessoa física bem antenada, tá? Até esse dia, se ele é um investidor experiente, ele ia colocar nessa faixa de 8% no bolso, que ele ia encerrar no segundo dia, ele percebendo, porque houve uma queda de mais de 3,5% no dia anterior. Investidor retardatário, chegou a ganhar então aqui quase 10%, ele não sai aqui, também não sai aqui. Então, de onde ele estava ganhando quase 10%, ele passa aqui a virar perdedor. Pessoal, as estatísticas mostram que 90% dos investidores em bolsa de valor, pessoa física, né, são perdedores. Por que fazem exatamente isso? Ou o cara compra o call lá da corretora porque rompeu um preço X, e eu vou mostrar para vocês a carteira valor econômico, que praticamente todas as corretoras estão negativadas em termos dos seus ativos para o mês de fevereiro. Então o que acontece? Pessoa física, como não tem tempo ou não quer estudar, o que acontece? Ele segue um call, vai lá no home broker, compra. E ele fica ali 7, 3, 4 dias sem ouvir falar no ativo, né? Hoje a informação está muito rápida, tem muitos grupos de Telegram, grupo de WhatsApp, mas também não é fácil acompanhar. Para quem trabalha o dia inteiro, faz faculdade de noite, ou quem tem família, né, que chega já cansado, ainda tem que fazer um supermercado, cuidar da família. Então muitas vezes essa pessoa não tem o contato diário com o mercado, né? Às vezes é um dia na semana que ele consegue ver uma live,
de uma recomendação, aí no dia que ele pode, no outro dia, na hora do almoço, ele vai lá, coloca a ordem, aí só vai ver 3 dias depois e muitas vezes já está perdendo lá 7, 8, 10%, né? Então, essa questão que a gente está vendo nesse momento do coronavírus vai trazer possivelmente o Ibovespa aos 110 mil pontos. Eu acredito que isso vai acontecer antes do carnaval, mas pode acontecer já entre os dia 10 ao dia 12, já dentro dessa próxima semana que está entrando aí. Então o que eu mostrei nesse ativo é exatamente o que acontece com 90% da pessoa física. Ele chega a estar ganhando 8 a 12%, mesmo entrando quando o ativo já subiu mais de 10%, mas depois que ele viu que um dia caiu 3%, ele está com 8%, né? Poxa, eu posso colocar 5% no bolso? Ele não coloca. Caderneta de poupança está pagando menos de 3,15 um ano inteiro com a queda da Selic de 4,5 para 4,25. Então, ou seja, muitas vezes é aquela ganância porque perdeu 3%, não, eu vou deixar mais. Mas muitas vezes a pessoa também não tem o devido tempo para acompanhar e acaba perdendo dinheiro. Porque renda variável você tem que ter tempo no mercado. Tem que saber que ali você está se expondo ao risco. Então, voltando aqui para a pessoa física, né? Esse cara que pegou aqui no meio, tá? Olha só para você ver, olha. Aqui nesse dia ele ainda tem 6%, mas ele não saiu, olha. Aí muitas vezes ele sai aqui, olha o pouquinho de lucro que ele vai ter. Agora, o investidor que entrou, né, atrasado, né, depois de 3 grandes dias de alta, foi entrar no meio do terceiro dia de alta, como eu te falei, ó, chegou a estar ganhando aí, olha, até o topo 8%, aqui ele já estaria negativo em 2, e se ele resolvesse sair, ele está trocando um lucro de 8 por um prejuízo de 4. Isso acontece com 90% da pessoa física. A estratégia do grande fundo e de investidor experiente igual eu, não é você ficar esperando uma estrela cadente, um doji. Um candle que perdeu mais de 2,5% em um dia, mais de 3%, e no outro dia ele começa já perdendo de novo 1%. Se você tem mais de 10% de lucro, mais de 7, 8%, coloca no bolso, né? Olha o tanto que o ativo caiu em diante. Vamos olhar aqui o ativo que mais subiu no mês de dezembro, e creio eu também que é no mês de janeiro, né, o que o pessoal fala que é a nova Magazine Luiza, seria VVAR3, tá? É um ativo que não está caindo com o coronavírus, né? Nós tivemos aqui uma queda de menos de 2%, que é a queda natural de topo, então muita gente dá call aqui, né? Ou seja, aqui em cima eu vou mostrar, aí nós já tivemos uma queda maior do último pregão de sexta-feira, dia 7. Então, o que acontece, pessoal? O investidor aqui no topo dos R$15, é aqui que os fundos encerram a posição. Olha só, por exemplo, a alta, tá? A alta do mês de dezembro. Deixa eu ver aqui se é o primeiro pregão, dia 2. Até o final de dezembro, esse ativo deu 25. Em janeiro, aí ó, mais ou menos 25, ou seja, 50%, tá? Então, em 2 meses apenas, da mínima ao topo, esse ativo deu praticamente 70%, que é o que os grandes fundos de investimentos, os melhores, renderam o ano inteiro. Então, já que está no topo aqui, caiu, olha, e no dia seguinte chega aqui, cai esse absurdo de 7, mas com gap, o cara ele já coloca no bolso. Nós vamos ver essa queda aqui no gráfico de 60 minutos, dia 27/1, para a gente achar esse dia 27/1, tá?
Então vamos lá, 27 aqui, ó. Deixa eu ver, aqui é o candle de abertura do dia 27. Então, no dia anterior, nós tivemos então, no dia 24, foi sexta-feira, nós tivemos uma queda porque ele foi lá no topo. Deixa eu voltar aqui no diário. No dia 24, ele foi lá no topo, corrigiu, né, ou seja, e fechou com uma queda de 1. Aí, nos 60 minutos, ele já abre, né, aqui, ó, voltando, dia 24, e aqui, abertura do dia 27. Então, pessoal, nesse dia, com uma queda absurda, o cara não vai ficar esperando ele terminar o dia, tá? Com mais um candle de 1 hora de 1% de queda, que já coloca no bolso. Então, ou seja, ele chegou a faturar aqui, ó, quase 29% e vai colocar no bolso uma boa lucratividade de quase 20%. Não vai esperar aqui ou aqui para diminuir o lucro dele, não, tá bom? Nós estamos em um bom momento para compra e venda de ações. Deixa eu só olhar também VEG, só para ver se tem alguma situação nela que faz sentido também olhar parecido com a primeira que eu olhei, que é a ALL. Ela está esticada, fez essa correção aqui, ó, 2 dias de queda. Normalmente o fundo, aqui, ó, aqui o segundo, o fundo não vai assumir o risco de ter o terceiro dia, que não foi o caso. O terceiro dia subiu, e subiu bem, recuperou praticamente toda a queda do segundo, toda a queda desses dois do segundo dia. Mas o que eu estou querendo dizer é que um fundo normalmente ele não assume esse risco. Por quê, pessoal? Aí eu vou mostrar para vocês exatamente agora o porquê. IRBR, né, que teve uma queda monstro com comunicado de balanço. Aí eu vou falar o que normalmente, tá, a maioria dos fundos não tem o devido acesso por causa de uma situação natural e muito comum, que é, né, um porradão para baixo com notícia que faz o ativo cair ali no intraday. Primeiro queiro de abertura ele caiu mais de 13%, mas fechou com mais de 9% de queda. Então, um fundo de investimento, vamos falar aqui, ó, tá? Eu já expliquei, pessoa física, ó, subiu 1, que a gente vai fechar a live aqui com esse ativo. Pessoa física, depois que subiu aqui, ó, né, quase 4, aí aqui sobe mais um tiquinho, aqui também mais um tiquinho, e vai entrar no meio desse dia aqui, tá? E o investidor atrasado vai entrar no início desse dia, mas ainda vai ganhar uma boa lucratividade dessa alta de 4% do dia anterior. Então, é assim que pessoa física opera. Retardatário, pega depois que subiu, né? Depois que subiu, vamos ver aqui, porque vamos ver se ele vem para baixo para poder mostrar aqui. Depois que subiu 9% aqui, tá? Investidor mais antenado, ele pega aqui no meio, né? Pega aqui no meio, então ele consegue ainda ter uma lucratividade bacana. Aí a gente vem aqui na frente, né? Já trazendo pro presente. Um fundo, como eu falei para vocês, olha, caiu aqui 2. No segundo dia, quando está abrindo a queda, ele já coloca no bolso. Ele não espera terminar o dia para encerrar a posição, tá? Ele não vai esperar cair o terceiro dia, porque também ninguém sabe, né? Ninguém é dono do mercado, ninguém tem bola de cristal para saber que depois que caiu 5,69,
ele vai dar uma porrada no outro dia de 5,79. Então, o fundo faturou aqui bem, né? Esses 13%, então caiu aqui, ó, no meio aqui, ó, ele já vai garantir no mínimo 9% de lucro. Ele não vai entrar de novo aqui, né? Agora, um ou outro fundo que não colocou o dinheiro no bolso, porque também tem, né? Está negativo em 6%, mesmo chegando a estar positivo mais de 10%. Porque como ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe que a gente teria uma queda de tamanha proporção, mas que em seguida houve uma alta de 1,30 praticamente, mais uma alta de 2,93, que são quase, né, 3%, e mais uma outra alta tímida que foi lá em cima e corrigiu, até o porradão lá do coronavírus aqui, né, que fez o ativo perder bastante. Então, hoje o ativo, depois de mais de 7% de queda, está interessante de pensar em montar uma posição, tá bom? Todas essas setas aqui, olha, o que é isso daqui? Resistência, não rompeu, voltou. E aqui o suporte, então tem o suporte que perdeu por causa do dia de balanço, e aqui coronavírus que derrubou vários ativos, como o ativo Braskem também, que eu vou finalizar mostrando aqui para vocês. Aí, ó. No caso, foi na quinta-feira, né, uma queda muito parecida com o IRBR. A diferença aqui é só um, né? Esse aqui caiu na quinta, o outro caiu na sexta. E já na sexta-feira, o ativo, ele, vamos falar aqui, olha, positivo de 0,5, ou seja, ele praticamente não subiu nem caiu, né? Porque na quinta-feira, especificamente, o ativo caiu bastante, então começa, né, a ficar interessante você pensar em montar uma posição em período de correção. Eu vou finalizar a live, pessoal, mostrando para vocês aqui, olha, a carteira valor. Vejam só, todas agora ativa, tudo aqui negativo, ó. Mirai, Modal Mais também está negativo. É a primeira positiva aqui, a MyCap, seguida da Necton, que também é uma alta tímida, 0,17 no ano, 0,41, né? A Nova Futura, que está com alta interessante no ano, também está negativa no mês. Somente a Planner aqui, olha, que está positiva, né, 2,76. Agora, percebam a quantidade de corretora negativa no mês de fevereiro, tá? E quem subiu, subiu pouco, né? Nós temos aqui, inclusive, o acumulado de janeiro a fevereiro, né? Poucas corretoras aqui com altas bem expressivas, né? Então a gente tem aqui, olha, a Capital Markets com uma queda de praticamente 3% ao ano, a Ativa com uma queda de mais de 3%, carteira Modal, que foi a que mais performou o ano passado, acredito eu que é a que mais está caindo esse ano, 5,77%, Planner 5,29%, não, só Copa que está mais, 6,39% de queda acumulada no ano. Então, o que eu estou querendo dizer? Normalmente, tá, as corretoras, elas fazem um trabalho voltado para o call da pessoa física. Cada analista tem ali a sua estratégia, a sua visão de mercado. Ele dá um call que normalmente seria a confirmação de um rompimento, né? Eu, como sou um investidor que eu trabalho sempre comprando quando o ativo está barato, quando o ativo cai muito, ou seja, quando ele está descontado, e se ele cair, eu compro mais vezes, então eu acabo não correndo riscos, né, de perder ali naquele rompimento de cara 7, 8%, e ainda perder mais de 10, 15%, né, se vier uma queda grande. Porque mesmo eu comprando quando está barato, eu tenho que saber sair na hora certa, que foi quando eu mostrei para vocês em ALR3,
mostrei para vocês em VVAR e principalmente também IRBR3. Então, pessoal, se você não sabe a hora de entrar na correção e a hora de sair quando está no topo, fundo de investimento, porque os caras são bons e sabem fazer isso, tá? Bom, estou finalizando a live, vou subir o vídeo, né? E essa live, pessoal, como ela é uma continuidade, ela é a parte 2, né, da live 1, né? Aprenda como os grandes investidores fazem muito dinheiro na Bolsa de Valores. Então vou deixar ela disponível aí no máximo aí 10 dias para o pessoal ver. E depois ela vai ficar também em módulo privado, igual a live 01, que é eu montando as estratégias, como que esses profissionais vão comprando, né? Não compram tudo de uma vez, vão comprando aos poucos. Então é um conteúdo que você dificilmente vai achar gratuito aí no mercado, né? Porque os grandes gestores, os grandes fundos, eles não ensinam como operar. Você vai lá, igual eu te falei, tem 100 mil, vai pagar 2%, 2 mil de taxa de administração. A chance do cara performar na faixa de 20% a 35% é muito grande. Ou seja, se você não consegue fazer em ações entre 20% a 30% no ano inteiro, é melhor você ir sim nos grandes fundos. Um grande abraço e até a próxima live, pessoal.